Então solte a vinheta, por favor. No programa de hoje, o jornalista esportivo mais marrento e competente dessa bagaça. O marrento arrogante. Ainda bem que você já sabe. O maluco rende o bloco e mete a pilha na galera. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca! Mauro, não é Maurinho. Não, vai pra mim, Maurinho. Não é Maurinho, não. Ó, provocador e Neymarzete. Que muitas vezes o Neymar faz parecer que ele não tá ligando muito pro Santos, que ele não tá tão focado no Santos. Calma, irmão, não é assim. Eu sei. Sabe do quê? Você... Eu sou o Batman. Thiago Asmar, o pilhador. Fala, pilhadinho. E aí, Lili, fala, galera. O Neymar comprou o Santos, pô. Comprou? Comprou. Ah, pronto, ele agora já vem se defender. Pronto. Não, Eu não, nem a falei CBF nada. também. Eu nem Não, falei não, nada. Aí não, o Neymar não joga não, não. mais, aí o Neymar, Neymar serve. Vai voltar amanhã. Deixa eu te falar. Você é um cara que tem suas fontes. Eu também tenho minhas fontes. Neymar vai jogar, hein? Eu tenho as minhas fontes em Shanghai. Em Importante. Shanghai. E tenho minhas fontes também no Oriente Médio. E o Sheik queria comprar o Santos. O Sheik. O Sheik queria comprar o Santos e aí fomos ver lá a negociação. As condições. Porém, o Neymar já fez negócio. Valorizou o passe. Já tá fechado o negócio lá. Ah, tu tá trazendo informação, Informação, então tá fechado. está fechado já. Então pronto. Tá fechado, é uma... informação nos programas falar, Emílio já bancou. Já banquei, pode colocar cravar. aí. Pode cravar. 5% Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber a treta da CBF. É o que mais tem, né? Então, não, sim, a gente sempre soube que tem, só que agora deu um rolo na nossa co-irmã, a ESPN, a nossa co-irmã da ESPN, que os caras meio que... O que Tomaram aconteceu? um gancho? Qual é a treta? Bom, vamos lá. Eu já vou começar falando que os jornalistas não desejam que eu fale. Porque... Mas é porque jornalista também não pode reclamar. Querem te calar. Eles construíram isso aí. Os Tá vendo? jornalistas? Claro. Jornalista hoje faz jornalismo em cima de ideologia. Jornalista hoje em dia, eles não têm comprometimento com a verdade, porque eles vão exigir que a empresa tenha. Ué, é verdade. Eu falei isso ontem e eu repito. O jornalista hoje, eu tenho vergonha de ser jornalista. Eu tenho diploma de jornalista, eu rasgaria. Nossa. Mas é verdade, o nosso jornalismo é um lixo, ou só eu acho isso. É um bando de jornalistas cheio de ideologia, que fazem reportagem de acordo com a narrativa que eles querem, passam pro povo o que eles querem, aí agora... eles vão querer cobrar. Ah, a empresa não deixou falarmos mal da CBF. Mas eles não falam mal da esquerda. Eles não falam mal do que eles não querem falar. Eles têm uma ideologia já construída. O que o jornalista agora brasileiro vai querer dizer? Porque eu acho, eu falo, um lixo de postura da ESPN. Na minha opinião. Disney, a ESPN é Disney. Claro. A diretriz da empresa. É óbvio. Ué, a CBF saiu uma reportagem escandalosa sobre a CBF. Na revista Piauí. Na Piauí. Eles estavam criticando. Óbvio que tem que ser criticado. É porque o presidente da CBF, nos bastidores, ele se defende em alguns sentidos. Ele diz que tem muita coisa ali que não é verídica. Na Piauí. Na Piauí. Sim, precisa averiguar, né? Sim. Porque a Piauí também publicou um negócio do Meli. Não era Sim. Você lembra? A Piauex. A Piauex. Exatamente. Então a Piauex também... Mais ou menos. É mais ou menos a verdade. Que o cara usa a verdade do jeito... Porque hoje em dia tudo é assim. Mas uma das partes que ele não tentou se defender, ainda não falou nada... é escandalosa também, que é o aumento do salário dos presidentes de federações há pouco tempo da eleição dele por unanimidade. Que foi de 60 pau para 220. 50 mil para 215. É lógico. Bom, achei bom. É um aumento. Mais do De presidente, você quer quanto? Mais- 10 reais? mais do que quadruplicou. A bucha. Você sabe pra onde manda o currículo lá, não? Bom, então, e daí? E daí? Aí, a ESPN, os caras estavam num programa criticando. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Você do rádio agora, estamos aqui com o nosso querido Pilhado. E ele está contando aí todo esse imbróglio que envolve a CBF. Pois E não. aí teve esse escândalo na Piauí, onde o presidente aumentou o salário de presidente de federações, relação política.
né, relação política, que ele teria entrado em contato pedindo ajuda, de acordo com a reportagem, pro Arthur Lira, que era o presidente da Câmara naquele momento. A reportagem também diz que tem relação... A reportagem, não sou eu que estou dizendo. O Arthur Lira comprou uma casa de 10 milha agora. Você viu ou não? Sim, uma belíssima casa. Em Brasília. Leva uma salva de palmas. É lógico. Dá pra comprar por belo imóvel. É o presidente da Câmara. Belo imóvel. Merece. Merece. Parabéns. Merece muito mais. E aí? E ainda teria aí, na reportagem, relação da CBF com o Instituto do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes tem um instituto. Então... Que ele estava enrolado. Tava com relações políticas. Tá. Não. Esse cara que virou presidente, ele tava meio enrolado. Que é o Edinaldo. Que é o Edinaldo, que é o gordaço. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele estava enrolado e aí, de repente, desenrolou. E é essa suspeita que a revista coloca para... Mas, por enquanto, é uma suspeita. Sim. Aí os caras da SPN foram lá... metendo sarrafo. Como eu também meti aqui. Aqui você meteu o sarrafo? Claro, óbvio. Ele mete o sarrafo. Óbvio, só que Você aí... só mete o sarrafo. Mas aí é o que eu falo. Eu acho uma irresponsabilidade. Deixar ele livre. A opinião dos nossos... E aí a ESPN fez o que todo jornalista faz, gente. Trabalha por interesse. Quase todos os jornalistas hoje do Brasil, eles não têm comprometimento nenhum com a informação. É por isso que eu falo, eu nem me chamo mais jornalista, eu me chamo entretenimento, programa, comunicador. O jornalismo eu quero que se dane, porque eu tenho vergonha do jornalismo. Aí agora vem os jornalistas, ai que absurdo, a ESPN está fazendo a mesma coisa que eles fazem no trabalho deles, trabalhando de acordo com o interesse dela. Porque ela transmite, acho que ela transmite a Série B do Campeonato Brasileiro. Entendi. E aí a CBF teria entrado em contato com a ESPN pedindo alguma retaliação. O que é isso? Que estão me criticando tanto aí e eu tô transmitindo Série B aí na... Porque você tem uma troca de favores, né? É lógico. Você dá o conteúdo, no caso da CBF, e supostamente só um adendo também dessa história. Porque ele importante. Tá bem explicado, viu? Muito, ele é fantástico. Mas tem um outro adendo em relação ao presidente da CBF, que é o salário. A turma falou que ele ganhava X e supostamente... ele deu uma aumentadinha no salário. Acho que era foi para uns 300, quase 300 no próprio pau. salário. E também, falando de dinheiro, os dirigentes também ganhavam X e aumentou de 50 para 200 pau. Tô correto? Supostamente isso existiu também? Existiu. Supostamente isso existiu. De acordo com a reportagem, isso existiu. Quanto ganha lá o salário do presidente? Eu não posso confirmar porque eu não sei. Supostamente. Supostamente 300. Tá bom, né, Sami? Tá bom, mas você pode aumentar seu próprio salário. Dá pra pagar a Dirce. Mas agora, a gente vê tanta gente indignada. É isso aí. Que não pode se indignar. Mas é isso que eu falo, porque a gente vê tanto absurdo no Hipocrisia. Brasil. É isso. Mas tem uma coisa, né, isso. Thiago? Quando, assim, a empresa pode ter uma linha editorial dela. A empresa vai falar, aqui funciona dessa forma. Você quer trabalhar aqui? Sim. Aí o jornalista pode falar, eu quero ou eu não quero. Se você tá na empresa e concorda com as regras, eu acho que você tá eu fazendo seu concordo papel. até certo ponto. Exato. Porque... Mas não, aí... mas quando Não, você... Sammy, nesse quando caso, você... eu Não, acho pera que lá. Quando você faz o jornalista, você tem a ética do jornalista. Mas é olha só, diferente, o que eu acho? Então a ESPN chegue pro público dela e fala, gente... e diga assim, esse programa não é jornalístico, tá? Sim. Isso aqui é entretenimento. Existe isso, você sabe que não existe. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Existe entretenimento e existe... Ele podia falar, a gente tem uma relação comercial... Não vamos falar. Aqui é entretenimento. Por questões comerciais. Eu vou dar um exemplo. Aqui mesmo, aqui dentro mesmo. Teve uma época que eu falava muito. Eu participava de um programa, eu falo tudo. E aí chegaram pra mim num determinado momento, você tá muito forte, você tá muito forte. Vai ter que dar uma suavizada. Eu falei, então eu prefiro sair. Sim. Então me deixa só no futebol. Exato. Sim, porque é verdade, porque eu tenho minha postura. Eu não vou mudar. Agora, é aquilo que eu falo e que eu falei, inclusive, em outras situações já várias vezes. Eu hoje, graças a Deus, e não é pra tirar onda, eu posso fazer isso. Porque eu tenho uma situação financeira hoje muito equilibrada. Eu não tenho filho. Eu tenho uma vida que eu posso falar. Bem é verdade. Eu tenho meus negócios. Eu posso falar, assim eu não quero continuar. Que é o que eu faria. Mas será que os caras têm?
Esse é o negócio. Aí o cara Às vezes o cara tem que prestar o papel desse, de ser controlado, de não poder falar o que ele pensa. Não, mas ele não tá fazendo a função dele. Não tá fazendo, mas você mesmo falou. E aí, ele vai perder o emprego? É que eu acho que tem que ser combinado antes isso daí. Mas sabe que eu tenho... Não, mas não é isso, não é isso. O princípio, o espírito do jornalista é o seguinte, é tentar descobrir, em cima de um fato, ou em cima de uma pessoa, o que ninguém sabe daquilo lá. E levar essa informação para o público. Esse é o verdadeiro jornalista. Ele quer saber do pilhado que realmente está por trás do pilhado e trazer para o público, seja no jornal, seja na televisão, seja no rádio, aquilo que ninguém sabe daquele assunto. Ótimo. O que realmente está por trás daquele assunto, né? É isso. É isso aí. E o que está por trás? O resto é marketing. Mas que esse assunto ele tem várias ramificações desse assunto. Por exemplo, o Ronaldo teve uma treta também com ele recente. O Ronaldo tentou, né? E não tentou? Gente, não foi nem treta. O Ronaldo deixou claro o que acontece na CBF. Não que eu acho o Ronaldo um santo, tá? Não. Não, o Ronaldo tinha por trás o Ricardo Teixeira, pô. É isso que falam também. Como é que ele era um santo? Não. Mas agora, todas as federações, 23 federações, são 27. Tá. 23 federações se recusaram a escutar o Ronaldo. O Ronaldo falou assim, posso ir na federação? Mas é porque o cara voltou. Claro. Ele voltou. O Noêmio voltou novamente, entendeu? Eu voltei. Agora. Então Entendi. É um Quando esquema. volta, você vai pro claro, banco, amigo. pô, é assim lógico. que funciona. Aí ninguém nem escutou o cara, entendeu? Por quê? E o cara falou, ó, Ronaldo, você vem de vice. E ele Ronaldo, falou, não, pode pode vice, não pode. Eu não sou Ronaldo. Não pode. Mas o negócio é que acontece... É política, é política. É isso, é o que acontece na CBF é um resumo do que é o Brasil, cara. Sim, não é muito diferente. É o Brasil, e é por isso que eu digo que tem muito hipócrita jornalista que defende o que acontece no Brasil, que defende muita coisa suja que acontece no Brasil, aí quer reclamar disso. Ah, CBF censurando jornalistas da ESPN. E eu falo, pra mim esses jornalistas eles não têm moral pra falar de ninguém. Entendeu? Eu posso. Eu falo. Bom, eles não podem. Mais um assunto relacionado a isso. Arbitragem. A arbitragem, estavam falando também que não existe um investimento da CBF para melhorar a arbitragem. Isso acontece também? Não, aí eu acho que é falta de vergonha mesmo dos árbitros. É. Porque a gente fez um cálculo outro dia, tem árbitro da FIFA, árbitro FIFA ganha mais ou menos, se você for calcular quanto que ele ganha por jogo, 50 mil por mês. 50 mil por mês. Aí querem me falar que não é profissional. Não é profissional. Como que não é profissional? Um cara que ganha 50 mil por mês não pode pagar um fisioterapeuta? Não pode pagar um psicólogo? Não pode pagar um nutricionista? Então é profissional, pô. O cara ganha 50 mil por mês. Como é que ele não é profissional? O juiz? É, o árbitro FIFA. E isso sem contar outras premiações. Isso também porque ele viaja, ele tem alimentação garantida. Porque quando você viaja, você não tá gastando o teu dinheiro, né? Pronto, viajou. Refeição, hotel, tudo pago. E ainda ganha, se eu não me engano, 7 mil por jogo. O cara ganha 7 mil por jogo. O futebol ficou uma coisa muito grande, né? Ficou um negócio assim, muito... O business, né? É um business, é um negócio... Né? Um negócio que, infelizmente, grande. deu só dinheiro. Mas o que a gente vai fazer? É assim que toca a banda, meu amigo. Tem que se acostumar a isso. Não adianta ficar com aquele romantismo. Meu time, década não sei o quê. E é antiga, hein? Década de 70, Pelé com o mas time. sempre foi, né, gente? Pelé Por onde anda? Pelé com o time. Jairzinho Furacão. Jairzinho na ponta direita. Onde é que está o Edu, ponta esquerda do grande Santos? Edu. Ricardo Oliveira. Eu costumo falar que nada mudou na CBF. Isso é antigo. Sempre foi a mesma coisa. Ricardo Teixeira foi banido do futebol. Marinho foi preso. Tudo presidente da CBF. Marco Polo Del Nero foi banido do futebol e proibido Mas de sair mesmo do na país. FIFA lá, o Blatter. O Blatter. Lembra que jogaram dinheiro nele? O Blatter. Você lembra dessa Claro. cena dos caras jogando lá? Foi na Suíça, se eu não me engano. Até o jogador lá, o Platini. O Platini também Muito entrou dinheiro com as marcas. É porque é muito dinheiro. Patrocínio. É muita grana. Direito de... Agora, vamos lá. A gente tá vendo tudo isso da CBF. Todas essas questões. O que você vê a Globo falar disso? E foi pra cima O do que você Galvão vê na Band, a ESPN né, falar disso? Então, mas é isso que eu falo, gente. Então acabou o jornalismo. Então vamos assumir que é tudo entretenimento e tudo relação comercial. Tá certo. Ué, Então, mas é isso.
Porque se você Gente, mas pensar então, bem... então cancela, então acaba com o Jornal Nacional. Porque se você tem um programa de notícia numa TV e esse programa não fala de um escândalo dentro da principal entidade do futebol... Não foi falado? Não. Não, ignoraram. Não, ninguém falou nada. Você não vê nada. É porque o cara transmite. É lógico. Entendeu? É isso que ele falou, Os caras igual, precisam ter uma boa ESPN, relação. ela Não, mas, então, mas se você for... mas então não tem mas vamos jornalismo. pensar de uma outra maneira. Porque você está pensando na seriedade da coisa. Honestidade. Você está pensando no futebol como política. Não, eu tô pensando no Como jornalismo, política. tá? Esquece o futebol. Transmissão de jogo Então, é uma coisa. Mas o futebol, mesmo com todas as maracutaias que existem, e não deve ser só no Brasil, deve ser na FIFA, deve ser Claro. toda a federação. Deve Acho ter. que toda entidade é isso aí. tem isso. Lembra do... É um negócio muito bem feito, né? Porque você tem uma puta audiência. A maior audiência da televisão foi da Record, transmitindo o final do Paulista. A maior audiência de tudo. De tudo. De novela, de tudo. Santos, quando voltou. Ontem teve um jogo aqui também que, quando transmite esse campeonato aí, que é o Champions League. Champions League. É uma audiência assustadora no mundo inteiro. Então os caras estão roubando, mas estão entregando. É esse que é o negócio. Rouba mais também. faz. Mas aí rouba a gente mais vai ficar faz. acostumado. Aí eu discordo A também. rota volta na rouba rua. mais faz. A rota, é verdade. Mas é por isso que a É gente se verdade. acostuma. Estou Por isso que... entregando, é verdade. Não. Estou roubando, estou roubando. Mas estou entregando. É verdade. Eu costumo dizer uma coisa que agora você concluiu o que eu falo. O ser humano, ele tá tão escroto. Tipo, o ser humano, ele tá tão sujo que daqui a pouco eu acho que não vai restar outra opção a não acabar o mundo e começar de novo. Porque olha o que você acabou de falar. E é o que todo mundo fala. Ah, não, tá bom. Não, tem sujeira, mas é divertido. Tem sujeira, mas pilhado, é o momento da individualidade das pessoas. Porque depois que apareceu este aparelho, todo mundo só olha para o próprio umbigo e para as vantagens que ele vai ter. É isso aí. A gente não tem mais espírito de grupo, a gente não tem mais espírito de seleção, a gente não nem de todo mundo olhando para cá e Mas vai o aceitar. jogador. Não, o jogador é assim, você sabe. Cada jogador ele tem um staff. Cada jogador tem preparador físico, não é? Tem um esquema. Então Tem uma turma. e o Neymar, menino Ney. O Neymar, ele não precisa nem anunciar, ele anuncia aqui, né? Gillette e tal. Ele dele a plataforma. Ele precisa mais de televisão, de programa, de nada. A rede social dele tem mais audiência que qualquer TV. Aliás, o Rica Perrone tá falando que o Neymar vai trazer o Hexa e vai na sua casa vestido de Batman. Cadê o Rica? Ele Deixa tá eu aqui falar. no... Amanhã vamos colocar o Rica. Mas Você volta pra lá? Vamos fazer um debate. E ele falou que, assim, Ronaldo com Ricardo Teixeira não tem essa relação. Não tem? Não tem. Não, mas tem o do Corinthians lá, como é que ele chama? Vamos pôr aí. O Ronaldo não tava sozinho. O O Ronaldo não tava sozinho. O Rica falou... Não tá. O Rica falou assim, que que eles não se falam não sei quantos anos, que não existe fonte deste elo. Tá, então pergunta pro Rica também. Então pergunta pro Rica também se ele tem relação com o André Sanches. Não dá. Tem. O André Sanches. Tem relação com dirigentes aí do futebol. O Ronaldo virou um empresário. Eu não acho que o Ronaldo seria um jeito. Não acho que o Ronaldo seria um jeito pro futebol brasileiro, não. E respeito muito o Rica, adoro o Rica, a gente já teve até um programa junto. Agora, sobre o Neymar, o que eu me recuso, e eu não acho que é o caso do Rica, mas tem muitos casos, é da babação do Neymar. Eu vou falar bem do Neymar quando ele for bem. Não vem falar mal do Neymar aqui, não. Quando ele for mal. Cara, eu não consigo levar numa boa. E aí eu sei que o Rica leva, e aí até gostaria do debate, mas eu não consigo levar numa boa. O cara que tá ganhando 3 milhões por mês do clube, mais patrocínios. Pô, tá machucado. Quantos gols? Tá machucado, mas ele tá indo pro carnaval. E daí? Ele tá indo pra Kings League. E daí? Gente, que isso? Ele fica sentado lá na Carnaval você não dorme. Ele fica sentado. Ele fica sentado. Mas ele não precisa Ele tava sentadinho. Ele vai com o fisioterapeuta. Põe ele no camarote. Vê se ele tá em pé. Tá sentado. Sentadinho lá. É lógico, pô. Tá se recuperando. Isso é uma Deixa o menino se eu divertir. gosto muito do Neymar, cara. E eu acho sacanagem a perseguição que tem a ele. Você que tá Mas quando perseguindo tem que ser ele. criticado... Você e o Neto. Você. Mas Você e quando o tem que
tem que ser Maurinho. criticado, eu tenho que criticar, senão meu trabalho não vale de nada, eu vou ser falso. Vai ficar puxando o Você saco. tava É verdade. criticando o Você tá técnico. com inveja que você não É foi no verdade. carnaval. O técnico do Flamengo, você tá criticando. Mas também o que aconteceu com o Flamengo? Felipe Luiz. Tá o Felipe Luiz. Justamente. Estava criticando muito. O Pedro não precisava Eu tenho voltar que fazer um breakzinho, um break rápido agora. Presença ilustre nesse Muito programa. bom, Pilhadão muito bom. tá aqui com a gente e temos a audiência lá do nosso querido Rica Perrone. Rica Perrone. Vamos fazer o break. Vai lá, Regina. Ele voltou. Mas sem um copo na mão. Sem um copo na mão. Tá atrás do Mas é loirinho. isso que eu falo. E aí algumas pessoas falam pra mim assim, seu hipócrita, você era da noitada, sempre fui. Mas, pô, o cara tá machucado. Sim. Custa ele sossegar 1 ano da vida dele. É isso que eu falo. Mas Porque você o veio de Neymar... ressaca e jogava bem. Deixa eu falar. Gente, 1 ano pra Copa, porque falta 1 ano pra Copa. Não custa nada. Aí ele fica na Kings League o tempo todo, que é um evento dele, que ele ganha dinheiro em cima. Sim. Aí ele vai pro carnaval. Isso eu não vou concordar. Se ele tivesse de folga, sem machucar, eu concordaria totalmente. Deixa eu falar uma coisa. Mas ele tá Falar uma fazendo a coisa. vídeo, tá fazendo a preparação. Vou falar pra você agora. Mas o descanso... Ó, Pilhadex. A força do menino Ney. O Neymar Zete. A força do menino... A força. Ele não precisa nem jogar. A força do menino Ney. Santos e Vasco. TV Record. Que não tem nenhuma... Não. Nenhuma... Não tem a tradição. de Quem transmitir. vê? Santos e Vasco. Ele é ridículo, cara. A perspectiva do telespectador de Neymar jogar já deu primeiro lugar para É ela da Globo. em cima Você não gosta. do Fantástico da Rede Globo. Então você vê esse talento. A perspectiva de jogar. O público ficou assim. Ele entra ou não entra? Aí ele ficava no banco. Número dá. E domingo Número vai dá. ser igual. Pô, é lógico. E domingo vai ser Ah, igual. vocês passam Domingo vai pano. ser igual. Uma salva de palmas pro menino Ney. Chupa! E vai jogar contra... Chupa, pilhado! Vai jogar contra o Fluminense, que é pai do Flamengo. E você acha que tem, Olha só. tem interferência do menino Ney com o Jesus, Jorge Jesus, com o técnico da seleção brasileira? Ele vem, não vem? Ancelotti. Quem é o próximo técnico? Eu acho que o Jorge Jesus tá praticamente certo. Tá certo. Não. Tá praticamente certo. E o Neymar não tem nada a ver que ele tem interferir, porque ele jogou lá na Hilal. Eu acho que não. Eu tenho certeza que aí, se o Jorge Jesus acertar, vão falar que nenhum tem nada contra o outro. Mentira. O Neymar já falou, gente. O Neymar falou num podcast recentemente que ficou chateado com o Jorge Jesus, que disse que ele não estava na sua melhor condição e ele provava nos treinos que estava. Então o Neymar não gosta do Jesus, não. Ponto. Pode dizer, não, tem nada a ver. Agora, o Jorge Jesus, e aí o Rica vai ficar bravo, provou que ele tinha uma certa parcela de razão, gente. O Neymar jogou 6 jogos no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira. Pô, Novo fez gol Horizonte. olímpico, pô. E já machucou. Calou a boca de vocês lá. E já machucou. Porque ele tá Já tá machucado 2 meses agora. sem jogar. Pô. Fez gol olímpico, calou a boca de todos os E a jornalistas. seleção só tomou Você que gritou Bruna Marquezine. Seleção tomando de vareio. Se tivesse o Neymar, não tomava de vareio, que os caras respeitam o Então menino ganhou a Ney. Copa de 2018 e 2022. Não, mas fez Então o gol. ganhou. Fez Mas o gol, eu fez o posso gol, comemorar? fez o gol mais bonito Fez contra a parte dele contra a fez a Croácia. parte dele Trazer o contra a Hexa, Croácia. anota aí. Um gol fantástico do menino Ney. Um gol fantástico do menino Ney. Fomos Que campeões. perdeu por uma pichotada da defesa e você Isso é sabe verdade. muito bem. Vai começar Uma o Hexa, pichotada. você vai ter que Para usar um engolir o termo cara. futebolístico do passado, uma pichotada da defesa. Você acha o quê? Que eu não Você quero que sabe seja disso. hexa? Ah, Eu tô louco pra Vamos ser fazer uma hexa, velho. mesa Flamengo. redonda? Vamos fazer uma mesa redonda? Vamos, trazer o Rica. E eu tô louco, tá? Pro Neymar ser campeão do Avalone, a mundo. sua pergunta. Meu Deus, no pique, vamos lá. O que você acha? Meu Deus, o Jesus, ele vai vir pra fazer milagre na seleção brasileira. Meu Deus, e Abel? Você acha que Abel, ele, com aquele jeito dele, chato, Abel é chato, é o meu palestra, mas é muito chato. O que você acha? Abel Ferreira, no pique, vai lá, pilhado. 1, 2, 3. Mesa É redonda. diferente de Polini, meu Deus. Chico Lang depois vai trazer todas. Chico Lang sentadinho ali, tá quieto. E ó, de verdade, tá? Isso vai ficar registrado. Eu quero muito que o Neymar ganhe a Copa do Mundo pra calar a boca de quem persegue ele por ideologia. Você é igual... Não, pra calar minha boca sobre futebol. Você é Mas igual... tem gente que persegue ele porque ele é de direita. é verdade. Eu tô louco pra ele calar essa galera. verdade. Você e o Flávio Prado torcem contra. Isso é verdade. Flávio Pra declarou. Argentina. Ele Flávio falou Prado que é ele o maior tem... Neymar Zete que existe. Não. A seleção. O Não, Flávio não sou tem contra, prazer em ver a tristeza do torcedor brasileiro. Ele Não, eu disse não torço isso. contra, não. Isso eu Não, não torço, ele torce contra porque ele acha que não muda nada pro povo. Ele tem razão. Mauro num Betti certo também, aspecto. torce pra... Então ele fala, não vai mudar nada pro povo. Aí você fala, vai mudar pra quem? Muda pro jogador.
Eu não É só pro jogador que muda. Torcer contra eu não torço, não. Não. Pro brasileiro não muda nada. O que mudou? O que muda? Você não ficou chateado em perder uma Copa pra Alemanha, perder pra Argentina agora? Não mexe com a gente? Eu fico chateado. Lógico que fica. Eu fico chateado, mas eu torço. Eles torcem. Qualquer esporte, então. Não, mas você pode torcer contra também. Sim, claro. Pra quê? Ué, os petistas torceram contra a seleção. Mas aí é o que ele tá falando. Uma coisa é ideologia, outra coisa é o futebol. Você lembra na Copa? Eu entendi o que ele tá falando. É isso. O cara tem que ter autonomia. Eu seria safado com a minha audiência se eu não criticasse o Neymar porque ele é de direita. É isso aí. Eu gosto muito do Neymar porque ele é de direita, porque ele teve coragem pra ser de direita. Eu torço pra ele ganhar pra calar a boca de quem ataca ele por ideologia. Então, mas quando o Neto... sobre futebol eu tenho que criticar, pô. Pronto, quando o Neto começa a xingar pra caramba o Neymar, ele foi lá e falou e se posicionou, certo? Certo. O que o Neymar poderia fazer no futebol, na tua opinião? Uma preparação difícil? É isso. O quê? Que pra ele não mim, tem... só isso. Pra mim, o Neymar... E eu entendo. Imagina se eu fosse o Neymar e não tivesse super bem casado, tá? Cara, eu ia querer sair com tudo que é mulher. Eu ia querer fazer festa todo dia. Eu não crucifico isso. Mas, cara, ele tá com 33 anos. 33 anos. Ele vem... a gente levantou números recentes que nos últimos 6 anos ele ficou 3 anos sem jogar por causa de lesão. É de dias mesmo. É nos últimos 6 anos. 3 anos ele ficou sem jogar por causa de lesão. Então o que eu cobro do Neymar e o que eu peço pro Neymar? Cara, 1 ano de foco. É só isso, porque ele não é focado. Me desculpa, gente. Lógico que é. Ele tá machucado, ele tá na Kings League todo dia. Como não? Ele tá batendo pênalti lá. Ficou no carnaval sentadinho. O cara tá machucado batendo pênalti. Ele bateu pênalti. Mas a bebida anestesia também. No carnaval ele só tomou água com gás. A gente que serviu. Com gás. Eu só cobro isso. O Alba tem um primo que é barman de camarão. Se ele focar, ele pode ser decisivo ainda. Sentado no carnaval. Você vê a cara que ele tá sóbrio. Aí, menino Ney. Muito bem. Vamos agradecer a presença sempre encantadora. Ilustre. Você tá lá no Ceará ainda? Tô lá. Quando você vai voltar? Projeto lá. Não, eterno agora? E cebolou isso. Você o... Projeto. Eu e quem? Você o... E o Léo Dias. O Léo Dias lá. Não, ele é em Pernambuco. Pernambuco. E aí? Ele é em Você Pernambuco. volta ou não? Agora não. Não, né? Não. Esse projeto. Mas você continua na programação. Continuo. É um projeto, falo professor. sempre. Pô, vê que eu se amo vem aí. trabalhar aqui. Então, mas vê se vem sempre aí no Pânico, que a gente gosta muito de você, viu, E Pilhador? eu amo vocês, sem puxação de saco. Vocês Nós são também, sem demagogia. Sem demagogia, a gente gosta muito de você, a audiência também gosta de você. Você é um cara muito querido e um cara que tem a fala linguagem legal. Tamo junto. Obrigado, sempre. Eu velho. vi isso de você, meu Deus do céu. Verdade, de verdade, tá? Brigadaço, Emilhão. Muito bem. Tá aqui nas redes sociais o Thiago Asmar, que é o nosso querido pilhado, soltando verbos sem mimimi, sem passar pano. Olha que bonita essa frase. É, bonito. Mudaram aqui o... Soltando. Mudaram o Leonardo? Mudaram o Leonardo ali, né? T-Rex. Mais ou menos. Muito bem.